Retomando então o nosso OAB Cidadania, da TV Cidadã, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É um papel importante para toda a sociedade, falar de direitos, falar de cidadania, falar de direito do trabalho. E esse é o nosso tema de hoje. Nós estamos falando então de relação de trabalho, quais os direitos, quais os cuidados, e em tempo de crise nós não podemos descuidar dessas relações. E no nosso programa de hoje nós temos então o meu co-presidente da OAB Alagoas, Edinaldo Maiorano, e vamos falar nesse bloco com o Dr. Israel Lessa. O que tem de importante no Ministério do Trabalho e Emprego para orientar toda a sociedade? Nesse papel do emprego que é tão importante para a dignidade, para a cidadania de todo alagoano. Doutor Israel, qual a preocupação hoje com a emissão de carteira de trabalho aqui no estado de Alagoas? Quais os cuidados, qual a orientação que o senhor daria a toda a sociedade que nos assiste? Uma boa pergunta é essa, doutora Fernanda. A gente vive num momento meio complicado nessa questão de emissão de carteira de trabalho. Quando eu assumi a Superintendência Regional do Trabalho, há 3 anos e meio atrás, nós pegamos uma situação muito parecida com a que vivemos hoje. Eram 120 carteiras de trabalho emitidas só na nossa sede, no centro de Maceió. Por dia, doutor? Por dia, só na Superintendência. E nós fizemos então um remanejamento e conseguimos, já em pouco mais de 6 meses, passar de 120 para 220 carteiras por dia só no centro de Maceió. Então, nós também conseguimos ampliar o número de prefeituras conveniadas, inclusive dos CINES. Nós, na época, eram apenas 22 prefeituras conveniadas para fazer a emissão de carteira de trabalho. Existe um convênio onde nós convidamos os prefeitos e alguns deles vieram a esse nosso chamado e nós dobramos o número de prefeituras conveniadas. Então, passamos de 22 e hoje nós temos 50. E uma inédita que foi a de Maceió. Desde o início da emissão de carteira de trabalho aqui na Superintendência, que a Prefeitura de Maceió não emitia carteira de trabalho. Então o prefeito Rui Palmeira ouviu o nosso chamado, foi à Superintendência e fechou conosco o convênio para emissão de carteira de trabalho. O ideal, doutor Israel, é que quanto maior o número de órgãos na expedição da carteira, mais eficiente será o serviço. E afinal de contas, um trabalhador sem a carteira de trabalho, ele não pode legalizar essa relação de emprego. Então é muito importante ter a carteira de trabalho, é um documento que dignifica o brasileiro, então é preciso que esse acesso seja fácil. Claro. Agora, em algumas cidades do interior ainda tem dificuldades, doutor. Infelizmente, 50% das prefeituras não têm esse convênio. Então, o munícipe, o cidadão, tem que sair da sua cidade para vir para a capital ou para uma cidade mais próxima para tirar, em pleno século XXI, a sua carteira de trabalho, que é um documento gratuito. Então, foi vendo isso, com essa preocupação, onde a gente chamou, nós usamos a AMA, por intermédio do presidente, eu não lembro o nome agora do presidente, mas ele nos abriu as portas, nós dobramos o número de prefeituras com esse apoio da AMA. Então, foi dessa forma que a gente passou a ter 100 mil carteiras de trabalho por ano, a partir desse momento. E fica aqui o nosso registro, né? Outros prefeitos que nos assistem, venham procurar a Superintendência do Ministério do Trabalho aqui em Alagoas. É importante que você preste esse serviço ao seu munícipe. É muito importante essa aproximação. É um documento que vale a pena, dignifica e legaliza a relação de trabalho. Então, é muito importante que esse acesso seja muito rápido, muito fácil. Então, a todos os municípios, procure a Superintendência, tem que resolver isso o quanto antes. Agora, doutor Maiorano, essa situação da carteira de trabalho aqui em Maceió, na capital, o senhor ainda percebe no trâmite, nas ações da Justiça do Trabalho, ainda percebe que muitos empregados não têm carteira de trabalho? Isso ainda aparece? Aparece com menos frequência que antigamente, justamente por essa dinamização das relações de trabalho. Efetivamente, não só os órgãos de fiscalização como o Ministério do Trabalho e Emprego e não só as grandes demandas judiciais que envolvem a Justiça do Trabalho também criaram essa consciência no empregador, que não só a questão relativa à imposição de penalidades administrativas no âmbito das relações do Ministério do Trabalho e Emprego, mas principalmente a questão afeta a criminalização, da não assinatura da carteira. Isso formou uma consciência maior no empregador de formalizar o contrato de trabalho. E o que é muito importante, não é que isso esteja realmente documentado. Isso faz parte dos avanços do direito do trabalho. E a gente espera que ele continue avançando e se aperfeiçoando cada vez mais, não é? No que diz respeito à emissão do seguro-desemprego aqui em Alagoas, como está esse cenário, doutor Israel? Sim, também com as novas mudanças, que aconteceu em 2015. É importante o senhor explicar um pouquinho dessas mudanças, para quem nos assiste. Até 2014, o cidadão, só para poder tirar o seu seguro-desemprego, ele precisava apenas comprovar que trabalhou
demorou 6 meses para ter direito a 3 parcelas do seguro-desemprego. Com essa crise, o governo precisou mudar o regramento e, a partir de agora, o cidadão, para poder ter direito ao seu seguro-desemprego, ele tem que, no primeiro pedido, ele tem que comprovar 12 meses trabalhado. Na segunda solicitação, ele tem que comprovar 9 meses trabalhado. E assim, a partir da terceira solicitação, é que ele vai, assim por diante, ele vai ter que comprovar 6 meses trabalhado. Então é importante que todos os empregados observem, a regra mudou. Era 6 meses de trabalho para 3 meses de seguro-desemprego. Hoje não, hoje você tem, cada período vai ter uma garantia diferente, 12 meses de trabalho, depois 9 meses de trabalho, e assim o prazo vai reduzindo. Então é importante que você tenha uma relação de trabalho permanente hoje para ter direito ao seguro-desemprego, não é verdade, Israel? Então quanto mais permanente a relação, mais certeza de que você receberá o seguro. Mas não é uma garantia tão simples como talvez eu era na regra anterior. E até uma coisa que chama atenção, o número, chegou um número imenso de a gente vivendo em pleno emprego aqui no Brasil, pelo menos nos últimos 10 anos, né? E em 2013 e 2014, um pulo muito grande nessa questão do seguro-desemprego. Então, infelizmente, isso foi detectado também por auditores fiscais do trabalho, como se estava se manipulando, infelizmente, relações fictícias de trabalho e fazendo a fraude no seguro-desemprego. Então, também foram medidas que teve que se tomar para também diminuir essa questão da fraude no seguro-desemprego. É claro que nós não podemos dizer que todos eles são ilegais, de forma alguma, mas é verdade que aqueles que praticam a ilegalidade acabam prejudicando aqueles que efetivamente têm direito, que acabaram tendo que cumprir um prazo maior de relação de trabalho para ter direito ao seguro, né? É mais uma vez o negativo que atrapalha aquele que trabalha de forma correta, né? Que pena que isso tanto acontece no Brasil, não é? Deveria ser evitado, faz parte da cultura, infelizmente, mas nós não podemos permitir que isso continue dessa forma. Doutor Maurano, essa questão da ilegalidade na relação de trabalho, essas fraudes, essas arbitrariedades, elas acontecem de forma constante nas demandas judiciais? Quando isso vai para a Justiça do Trabalho, ainda se percebe muita, aspas, mentira, muitas informações equivocadas nessas ações judiciais? Os empregados costumam fazer esse tipo de postura? Ou até o empregador, o empresário, na sua defesa, também pratica isso? Na verdade, o que a gente observa gradativamente ao longo da nossa atuação profissional é de que, infelizmente, né, nós temos até, não só em função da nossa atuação profissional, mas principalmente da nossa atuação institucional, preocupado em angariar números, né, que são bastante interessantes. Nos últimos 5 anos, por exemplo, na Justiça do Trabalho, mais de 60% das demandas distribuídas na Justiça do Trabalho de Alagoas dizem respeito a trabalhos informais, ou parcialmente ou integralmente informais, e também demandas relativas a pedidos de verbas rescisórias, ou seja, aquelas empresas que, mesmo diante da formalização dos contratos de trabalho e emprego, efetivamente não cumprem com o direito mínimo do trabalhador, que é o direito das verbas rescisórias quando há a sua demissão. Então, essas situações, principalmente, elas vêm cada vez mais asseverando, principalmente nesse momento de crise econômica, onde as empresas, diante dos abalos econômicos, vêm cada vez mais, né, em virtude das demissões, tendo alguma dificuldade. Até pela própria saúde da empresa, né? Muitas vezes a empresa está realmente sem condições financeiras de arcar com essa demanda. Muitas empresas fecharam suas portas durante toda essa crise, né? Uma crise sem precedentes no país. Então isso com certeza reflete na saúde da empresa e na manutenção dos empregos. Muitas empresas negociaram com os empregados, manutenção de emprego em troca de redução de salário. Isso tudo é uma realidade nacional, sem dúvida alguma, não é, Dr. Maurano? Certamente, e é importante pontuar nessa questão específica do seguro-desemprego que existe uma cultura efetivamente de fraude, no sentido de que muitas vezes o trabalhador tenta fraudar o seguro-desemprego justamente com aquele velho pacto de permanecer trabalhando e recebendo os benefícios do seguro-desemprego, ou seja, diante da não verificação do chamado desemprego involuntário, o trabalhador, junto com o empregador, ele frauda o seguro-desemprego. Eles estão de comum acordo. Justamente. Isso é uma prática cotidiana e é bom chamar a atenção para o trabalhador que não só o empregador será penalizado. Né? Isso constitui, inclusive, crime de apropriação indébita e fraude contra o seguro-desemprego. E até então, falsificação, né? Ele tem justamente, ele será obrigado, verificado com esses mecanismos que hoje dispõe, principalmente o Ministério do Trabalho e Emprego, através dos mecanismos de informação
de cruzar as informações e o trabalhador ser penalizado, não só com a devolução das quantias recebidas indevidamente, mas principalmente, inclusive, sofrer uma sanção criminal, ou seja, um processo crime pela apropriação indébita previdenciária. Doutor Israel, o balanço do mercado de trabalho em Alagoas, há desemprego? De forma bem resumida, há desemprego em Alagoas? Infelizmente, nos últimos 10 anos a gente vive, o estado de Alagoas tem fechado a cada ano que passa em números negativos, né? Infelizmente, inclusive, se você pegar os últimos 10 anos, historicamente, Alagoas vem na contramão. Os nossos estados vizinhos fecham o balanço no final de ano positivo e Alagoas tem, infelizmente, fechado ano a ano com números aquém. É uma coisa de chamar a atenção. O atual governador pegou uma situação muito difícil. A gente sabe que agora a crise não é só uma crise local, é uma crise nacional. Que agravou ainda mais essa realidade de Alagoas. Pois é, né, então a gente torce para que ele cumpra, ou pelo menos tente consiga cumprir aí o que ele vem prometendo, de que cerca de 30 ou 40 empreendimentos sejam instalados aqui em Alagoas. Não diria que seria uma redenção, mas seria um lado muito positivo. E a gente tem feito o nosso trabalho fiscalizando, né, fazendo com que o emprego aqui em Alagoas seja de uma forma realmente valorizado. Não é fácil a situação aqui em Alagoas. Eu acredito que seja pior do Nordeste como um todo, porque aqui a gente não tem uma segunda, um plano B, não tem um plano B. A questão do turismo foi deixado de lado e, infelizmente, o setor que mais segurava a economia aqui em Alagoas, que é o setor da cana-de-açúcar, vem sofrendo há muitos e muitos anos um processo de aniquilamento e que, infelizmente, eu volto a dizer, não tem um plano B para esse grupo. Então, se aqui na capital está difícil, você imagina, doutora Fernanda, como não está no interior do estado. Sem dúvida alguma, a crise em Alagoas faz parte do mercado e a necessidade do mercado local, mas também é resultado da crise nacional que o país passa hoje. E, sem dúvida alguma, isso reflete no emprego. Mas nós vamos agora assistir o nosso Minuto Prerrogativas. E hoje quem fala é a doutora Juliana Modesto. Até já! As ações da diretoria de prerrogativa visam não apenas agir de forma repressiva, mas principalmente conscientizar o advogado dos seus direitos. Como exemplo, temos que a Constituição Federal entende que o advogado é indispensável à administração da justiça. E, para isso, o Estatuto da Advocacia confere ao advogado a inviolabilidade profissional, para que ele possa exercer a sua profissão com a liberdade necessária na garantia dos direitos do cidadão. Como exemplo de aplicação prática, temos que o advogado, na sua atuação, ele não pode ser punido com injúria ou difamação, desde que ele respeite os limites da razoabilidade. A diretoria de prerrogativas estará sempre aqui para ajudar e proteger o advogado. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer a participação dos nossos entrevistados de hoje. Meu co-presidente aqui da OAB Alagoas, Edinaldo Maiorano, doutor Israel Lessa, do Ministério do Trabalho e Emprego, e doutor Rafael Gazaneu, do Ministério Público do Trabalho. Obrigada pela participação de todos vocês aqui e pela contribuição para toda a sociedade. Mais uma vez, eu lembro que você não pode deixar de nos acompanhar na nossa rede social, Facebook, Twitter e Instagram. E você precisa baixar o nosso aplicativo OAB em suas mãos. Lá tem todas as novidades, todos os eventos e os acontecimentos da OAB Alagoas. Mais uma vez, nosso OAB Cidadania e hoje falando de direito do trabalho. Até uma próxima oportunidade. Até mais.